Olá, crianças! Hoje nós vamos fazer a revisão de história. Tem aqui um texto, a provinha trouxe pra gente um texto sobre o Brasil e a sua formação, como que foi formado o povo brasileiro que a gente é hoje, né? Falou aqui no primeiro parágrafo que o povo brasileiro é um povo miscigenado. Vocês lembram o que é miscigenação, gente? É a mistura de diferentes povos, de diferentes raças. Lembram que a tia contou para vocês que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, lá em 1500, tinha aqui um outro povo que já habitava o nosso território, já habitava o território brasileiro, que eram os índios, né? Então, o primeiro povo que é responsável pela formação de nós brasileiros hoje são os povos indígenas. Chegaram os portugueses, né, que em busca de riquezas, de novas terras, e também passaram a habitar o nosso território. Depois dos portugueses, eles precisavam de mão de obra para trabalhar aqui nas terras brasileiras. Vieram os africanos, que foram aí muitos anos escravizados, né? Depois dos africanos, acabou a escravidão, começou a chegar aí um outro povo, que eram os imigrantes. Aí vieram pessoas de todas as partes do mundo, né? Várias pessoas para o nosso país. Então, todos esses povos, tanto os europeus, né, portugueses principalmente, tanto os índios, quanto os africanos, quanto aí os imigrantes italianos, japoneses, todos os outros que vieram depois, fazem parte dessa formação, dessa miscigenação do povo brasileiro. Então, a primeira pergunta da nossa prova é: quais povos já habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses? Quais povos já estavam aqui? Tá respondido lá no primeiro parágrafo do texto, tá bom? Já tá falando ali sobre o povo que já morava aqui, tá fácil demais. E fala até como eram esses povos, que esses povos eles eram nômades, né? Como que era o povo indígena naquela época? Eles se fixavam em uma moradia fixa? Eles tinham moradia fixa? Não. Eles não eram sedentários, eles eram nômades. Eles se mudavam em busca de alimentos de um lugar para o outro, né? Eles acabavam o alimento, eles estavam numa determinada região, geralmente perto do rio, que era uma forma mais fácil ali de se conseguir alimentos, de se conseguir água, e acabava o alimento daquela região, eles se mudavam. Então, eles viviam mais em cavernas, né? Com o passar do tempo, depois que eles deixaram de ser nômades, que eles descobriram aí a agricultura, que eles passaram a se fixar em uma moradia fixa. Em que data os portugueses chegaram ao Brasil? Tá lá, ó, no segundo parágrafo do texto. É só a gente ler direitinho que a gente vai descobrir a data exata, o dia, o mês e o ano, tá? Não é só o ano. Número 3, qual é o primeiro produto comercializado pelos portugueses no Brasil? Então, quando os portugueses estão lá no texto também, tá? A gente tem que ler o texto com atenção, mas deixa eu te explicar para vocês. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles acharam que iam encontrar aqui muitas riquezas, só que eles encontraram uma riqueza muito maior do que ouro, prata. Eles encontraram uma madeira chamada pau-brasil. Essa madeira, ela servia para tingir roupas, né? E era uma madeira muito valiosa. Naquela época eles não tinham tintas, grandes recursos. E então eles começaram uma exploração desordenada dessa madeira. Então o primeiro produto comercializado ali, a princípio, foi essa madeira. Tá lá o nome da madeira. Vocês vão ter que descobrir lá no texto qual que é o nome dessa madeira. Depois, com o passar do tempo, né, quando eles começaram a se instalar realmente aqui no Brasil, eles começaram a comercializar, né, o açúcar, plantar cana de açúcar, mas isso foi depois. O primeiro produto aí foi essa madeira, que vocês vão descobrir o nome dela lá no texto. Número 3, né, já falamos. Número 4, complete as frases de acordo com o texto. Vocês vão ter que ir lá no texto e completar com as mesmas palavrinhas que estão presentes lá no texto. Número 5, qual povo veio para o Brasil contra a sua vontade?
Então, os índios já estavam aqui. Os portugueses vieram à procura de riquezas, quer dizer, vieram porque queriam vir. Depois de muito tempo vieram os imigrantes em busca de melhores condições de trabalho, de vida. Vieram morar aqui também porque queriam, mas teve um povo que foi trazido para o Brasil e foi escravizado. Veio para trabalhar aqui, foram raptados, sequestrados, separados de sua família, foram muito injustiçados, né? Que povo é esse? Vocês vão descobrir lá no texto qual é o nome desse povo, quem são essas pessoas que vieram para cá para serem contra a sua vontade, para trabalhar como escravos. Número 6, em 1550. Essa data aqui está errada, tá bom? Teve um erro de digitação nessa data. Vocês vão arrumar aí na provinha de vocês. É no ano de 1500. Tira esse 5 aqui e coloca um 0, tá bom? Foi no ano de 1500. Quem chegou às terras que hoje formam o Brasil? Quem chegou aqui no ano de 1500? Foram os espanhóis? Foram os portugueses? Ou foram os alemães? Consertem a data aí, ó, o ano de 1500. Vocês vão lá no texto e tá falando aqui, ó. Quem chegou no ano de 1500? E é só marcar, tá muito fácil. Número 7, viviam como nômades, percorrendo grandes distâncias em busca de alimentos. A tia já falou ali, explicou o que é nômade e o que é sedentário. O nômade é aquele que não tem moradia fixa, que se muda de um lugar para o outro em busca de alimento e de abrigo. E o sedentário é aquela pessoa que domina técnicas de agricultura, né, de pecuária, e ela tem moradia fixa, ela não se muda, ela se fixa ali em algum lugar. Antigamente, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram um povo que viviam como nômades. Quem era esse povo? Vocês vão voltar lá no texto e descobrir. Número 8, de acordo com o texto, o que significa miscigenação? A tia já falou, né? O que é miscigenação? E tá lá no texto também. É só voltar para descobrir que é a mistura de diferentes povos, de diferentes raças. Então, essa foi a nossa provinha de história. Espero que vocês façam com atenção, voltem nas respostas, releiam e boa sorte para todos.